Bom dia, eu gostaria de compartilhar um versículo ou dois versículos da Bíblia lá de Atos, do capítulo 17, versículo de número 6 e o verso de número 11, que assim está escrito: Mas não os achando, o trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E no verso 11 assim está escrito: Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Muito bem, o contexto aqui desses dois versículos é a chegada de Paulo em Tessalônica e Bereia, em uma de suas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo, levando esse evangelho a essas duas cidades, causou um grande alvoroço ali naquele lugar, ao ponto de alguns judeus, enciumados, se voltaram e induziram as pessoas a se revoltarem contra o apóstolo, e ao ponto de tentá-lo prendê-lo, acusando ele de estar mudando os costumes do local. Foi quando não encontraram Paulo, pegaram um irmão chamado Jason e levaram perante as autoridades, acusando esse irmão de ter recebido Paulo em sua casa e usar essa expressão: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também até nós. E o que é interessante, que depois de tudo aquilo, os irmãos pagaram fiança aos magistrados e retornaram aos seus lares, mas Paulo depois continuou ali instruindo eles na fé, anunciando a Cristo e compartilhando a sua fé, ao ponto de, diz o texto, que os de Bereia foram mais ilustres do que os de Tessalônica, porque tudo que os apóstolos ou o apóstolo dizia, eles examinavam a cada dia nas Escrituras para saber se aquelas coisas eram assim. Então, o que eu quero dizer para vocês e compartilhar para edificar a sua fé é que esse texto deixa claro algo para a gente. Eu acredito em Deus, Criador do céu e da terra, creio que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é o seu Filho unigênito, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo também acreditava assim, e era essa mensagem que ele anunciava. E o apóstolo Paulo, quando ele anuncia essa mensagem, ele torna essa mensagem, o evangelho, as boas notícias, cristocêntrica, apresentando a Jesus como Messias e tentando persuadir e convencer os judeus em todas as cidades que ele chegava. Antes dele ir aos gentios, ele ia primeiro na sinagoga nos sábados, porque ele também era judeu, e ali apresentava a Cristo, tentando convencer os judeus de que Jesus era o Messias, o Messias anunciado por Moisés e os profetas. E depois que alguns criam e outros rejeitavam, ao ponto de se voltar contra ele, ele saía e ia aos gentios anunciar essa mensagem. Muitos creram e muitos se tornaram cristãos. E aí, nesse momento de confusão e tal, o que nós podemos concluir aqui na mensagem do apóstolo? Em primeiro lugar, nós que somos cristãos, e Paulo era um cristão e ele era um apóstolo, um pregador do evangelho, um discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, a nossa mensagem, a mensagem do evangelho é cristocêntrica. Em segundo lugar, ela é fundamentada no ensino dos apóstolos, então ela é apostólica. E em terceiro lugar, ela é pautada e fundamentada também, acima de tudo, nas Escrituras Sagradas. Por isso que o apóstolo Paulo, e o livro de Atos dos Apóstolos, o escritor, que foi Lucas, o médico amado, ele escreve aqui dizendo que os de Bereia foram mais ilustres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam cada dia nas Escrituras se aquelas coisas que estavam sendo ditas eram assim. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui dessa história? Em primeiro lugar, é que a mensagem do Evangelho é a mensagem que alvoroça, é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que revoluciona, é uma mensagem que exorta, mas que demonstra também o grande amor que Deus tem e chama as pessoas ao arrependimento, à conversão verdadeira, a se voltarem para Deus.
E é uma mensagem que é fundamentada na palavra de Deus, nas Escrituras, tanto do Antigo e o Novo Testamento. Tem uma mensagem de esperança, de salvação, de ressurreição, de arrependimento de pecados, de vida eterna, de se voltar para Deus e de se humilhar diante do Criador. Então é essa mensagem apresentando sempre Cristo como o autor de tão grande e poderosa salvação. A mensagem da cruz, e é essa mensagem que nós temos no que nos render, reconhecer a nossa necessidade diante de Deus, reconhecer que somos pecadores, se arrepender desses pecados, pedir perdão a Deus e confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. E convidar Ele para entrar no nosso coração, pedir a Ele que lance os nossos pecados no mar do esquecimento, escreva o nosso nome no livro da vida e faça de cada um de nós a cada dia uma pessoa melhor, porque o Evangelho vai trabalhando no nosso caráter, vai poldando os nossos maus hábitos, nossos maus costumes, vai nos educando e vai nos instruindo, e a gente passa a crescer em graça, em estatura, em conhecimento diante de Deus. Essa mensagem que Paulo pregava, que mexia com as estruturas psicológica, emocional, cultural da cidade, das pessoas, e tinha pessoas que aceitavam, reconheciam, confessavam e se uniam aos cristãos, também se tornando cristãos, e tinha outros que não queriam deixar a sua vida pregressa, seus interesses pessoais, e às vezes se voltava contra os apóstolos ao ponto de persegui-los e tentá-los matá-los, como aconteceu aqui, nesse relato do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois daí o apóstolo Paulo, ele prega uma mensagem ali na cidade de Atenas, porque ele sai dali ameaçado e vai para a cidade de Atenas, onde ele prega o seu famoso discurso, porque ele chega na cidade de Atenas e descobre ali que é um povo extremamente idólatra, porque eles adoravam vários deuses, mais de 30 mil deuses, tinha muitos altares ali em Atenas, e Paulo, enquanto está aguardando Silas e Timóteo na cidade de Atenas, ele se revolta em espírito vendo a cidade entregue a tanta idolatria, e aí de repente alguém o convida para ir no Areópago, que era um lugar onde as pessoas da cidade se reuniam para ouvir as últimas notícias que corria pelo mundo. E como Paulo era um forasteiro, um estrangeiro, chegou ali, e disseram que Paulo era o pregador de deuses estranhos. Eles convidaram Paulo para ouvir o que Paulo tinha a dizer das últimas novidades, porque os atenienses não se ocupavam senão de ouvir as últimas novidades que corria pelo mundo. E quando Paulo chega no Areópago ateniense, ele já começa a fazer um discurso lindo e maravilhoso, que para mim é uma das melhores pregações do apóstolo Paulo, porque ele chega dizendo assim: varões atenienses, em tudo vejo que sois pessoas religiosas, porque passando eu pelos vossos altares, vi um altar que estava sendo oferecido ao Deus desconhecido. Esse Deus que eu anuncio, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não habita em templos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, é este Deus que fez todas as nações da face da terra, que de um só fez todos os homens, povos, tribos e nações, Ele que dá vida, respiração a todos, e é esse Deus que, se porventura alguém tateando possa tentar encontrá-lo, ainda que não esteja longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. E aí Paulo anuncia para eles a Jesus, falando assim: mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou e ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí ele fala, apresentando a Jesus, e quando ele fala da ressurreição dos mortos, algumas pessoas falaram ali que sobre esse assunto iriam ouvi-lo novamente, e Paulo sai dali e diz a Bíblia que o Areopagita creu em Paulo e também algumas pessoas, e Paulo ali estabeleceu uma igreja. Então, queridos, que essa palavra possa servir para edificar a sua fé, e que vocês saibam que só existe um único Deus verdadeiro, e que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida
morreu no nosso lugar, pagou um alto preço para a salvação da nossa alma, está de braços abertos para lhe receber e disposto a lhe perdoar. Abra seu coração, se arrependa, se volte para Deus e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para que você possa carimbar seu passaporte e morar no céu. Vamos fazer uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que sou um pecador e eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma, porque eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, que tu sofrestes, foste crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitaste ao terceiro dia, e no teu nome se anuncia a salvação, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. E eu creio, Pai, nessa mensagem das boas novas e no Evangelho. Então eu te recebo no meu coração como o Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Entra na minha casa, na minha família e vem abençoar, ó Deus, o meu lar, porque eu quero declarar que a partir de hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a oração que eu faço pedindo a Jesus que me receba em seus braços, eu e minha família. Oramos a Ti no nome de Jesus, amém. Então que Deus abençoe você no nome de Jesus e cubra você das mais ricas bênçãos dos altos céus, tá? Então se você gostou dessa palavra e recebeu com fé, comente aí, tá? Comente aí se você recebeu Jesus e crê em Cristo, comente aí, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e nos ajuda a levar essa mensagem a outras pessoas, tá? Então um beijo no coração, fique todos com Deus, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E fique com Deus, tenha um bom dia.